O livro fechado, a página em branco, o simulado não iniciado. Tão mundano e tão difícil ao mesmo tempo. Esse provavelmente não é o primeiro vídeo que você assiste sobre procrastinação, mas com certeza vai ser útil. Eu criei um protocolo que, se você acompanhar ao longo desse vídeo, você vai perceber que, independente do que você está vivendo, seja se preparando para uma prova, um concurso ou até tentando sobreviver à faculdade, são 4 passos extremamente simples, mas muito eficazes para que você possa superar de vez e curar a procrastinação. Vamos começar do início, então. A procrastinação é um sentimento onipresente, para mim e para você. Ela deriva de uma proteção do cérebro de criar mecanismos de defesa para tudo aquilo que não gera prazer e não está linkado à sobrevivência. Se você parar para pensar, todas as atividades intelectuais não são obrigatoriamente necessárias para que a gente possa sobreviver. E ao mesmo tempo, essas mesmas atividades intelectuais que tanto desgastam consomem muita energia que poderia ser utilizada para outros mecanismos básicos de sobrevivência, como luta e fuga, alimentação e até reprodução. É assim que o cérebro começa a criar barreiras para que seu esforço e sua energia estejam linkadas a tarefas que vão garantir a sua sobrevivência. E tem mais um problema aqui. Esse sentimento de procrastinação pode ser exacerbado quando a gente se depara com algumas situações, como insegurança, se aquilo vai gerar o resultado que você precisa, ou uma falta de clareza sobre como começar. E eu quero que você destaque isso aqui. Essa normalmente é a principal causa raiz da procrastinação. A falta de clareza anda junto com a procrastinação. E o protocolo, então, para vencer a procrastinação, começa vencendo a falta de clareza. É hora de criar o plano de ação. E esse plano tem que conter 3 características. A primeira delas, esse plano deve ser simples, fragmentado e mensurável. Essas 3 características têm que estar inseridas dentro do seu plano. Mas antes, um disclaimer, porque aqui provavelmente você vai cometer um erro. O erro é gastar tempo demais planejando. E por que a gente gasta tempo demais planejando, Bernardo? Porque o planejamento ele gera uma falsa sensação de progresso. E essa falsa sensação de progresso vai alimentando o nosso ego a ponto de que a gente se dá por satisfeito com essa falsa sensação, quando na verdade a gente não avançou nada. Por isso, seja pragmático. Um plano simples, fragmentado e mensurável. Você vai entender o porquê de cada uma dessas características. Mas antes, se você curte esse tipo de vídeo, mais complexo, mais denso, e quer aprender outros modelos mentais para te ajudar, seja na faculdade de medicina, na prova de residência, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixa seu like para que o algoritmo do YouTube te recomende mais conteúdos como esse. Como eu disse, o plano deve ser simples. E simples a ponto de você conseguir cumprir, desafiante a ponto de não te deixar entediado, mas não impossível a ponto de não te deixar frustrado com a falta de progresso. E quando eu falo simples, cuidado para não confundir planos mirabolantes para projetos mais complexos com tarefas. Se você tem uma tarefa para executar, lembra sempre da regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos te diz que, se você for demorar menos de 2 minutos para concluir aquela tarefa, execute aquela tarefa agora. Agora, se a gente está falando de um projeto mais complexo, por exemplo, a conclusão de um TCC, a gente vai fragmentar esse plano a ponto de transformar um projeto em várias tarefas. Porque pensa comigo, o TCC você não consegue simplesmente marcar uma to-do list e falar, vou concluir meu TCC amanhã. São uma série de tarefas que você precisa concluir até o ponto que você conclui o TCC. Fazer a introdução, fazer a pesquisa bibliográfica, mapear tudo aquilo que você precisa estudar e escrever de fato. Por isso, decupe o projeto em todas as tarefas que são acionáveis, que você consegue realizar em, por exemplo, menos de um dia. E crie uma cadência para que esse plano seja executado dentro da rotina de tempo que você tem disponível, ao mesmo tempo te desafiando e ao mesmo tempo não te frustrando por ser impossível. Por último, e talvez o mais importante, esse plano tem que ser mensurável. A gente venceu a primeira barreira da procrastinação e talvez a mais difícil delas, começar. Mas você vai ver que uma vez que você começa, os seus problemas ainda não acabaram. Você vai sofrer muito provavelmente ao longo do seu projeto com a falta de motivação para continuar. Isso porque aquele início, a energia inicial, ela vai se esgotando. E aí a procrastinação encontra uma grande aliada, que é a falta de motivação.
Por isso, o seu projeto, o seu plano tem que ser mensurável. Mensurável porque uma vez que você consegue mapear o seu progresso, mesmo que você ainda não tenha concluído, você consegue ver o quanto você avançou. E esse avanço cria motivação ao longo do caminho. Além disso, ter visto o quanto você já avançou, o quanto você já percorreu, o quanto você já concluiu daquele seu projeto, te ajuda a não desistir. Isso porque você já construiu tanto, você já percorreu tanto, que isso gera um argumento para o seu cérebro não abrir mão agora. Por isso, mensure o seu projeto, mensure o acompanhamento do seu progresso, por menor que seja em horas, minutos, páginas, percentuais de acerto, não importa. Inclusive essa é a filosofia que a gente usa aqui no Mentoria Residência, para manter os nossos alunos engajados ao longo do ano e eles não encontrem a desmotivação que é trabalhar durante um longo período de tempo em um grande objetivo. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo e me traga outros assuntos que você quer que a gente aborde aqui no canal. Valeu, galera. Até a próxima.